muito para dizer que a educação tem que ser número 1 do nosso país. Obrigada. Obrigado, Jesus. Gerson dos Santos Sica, conselheiro do Tribunal de Contas de Santa Catarina. Obrigado pela sua presença, Gerson, e está com a palavra. 3 minutos. Inicialmente, agradecer o convite feito pelo deputado Pedro Pizai para estar aqui hoje. O convite foi feito quando houve o encontro dos presidentes e vice-presidentes de comissões de educação na Assembleia de Santa Catarina. O deputado Luciano Carminati conduziu muito bem esse evento, que foi mais um fórum onde se pode discutir de forma articulada questões relacionadas à educação. Eu brevemente gostaria de colocar alguns pontos sob a perspectiva do controle e que considero relevantes, porque o plano de educação, tanto o plano nacional quanto os planos estaduais, como os planos municipais, eles não são só importantes como uma plataforma política e como um grande trabalho do legislativo, mas também como uma ferramenta de gestão. Porque no momento em que ele é aprovado pelo parlamento, dali podemos extrair deveres jurídicos que o administrador público deve atender. E quando nós falamos muito em metas que não foram cumpridas, é importante ter claro, num primeiro momento, que nós devemos fazer o monitoramento dessas metas e o acompanhamento pelos órgãos de controle e também pelo parlamento, exercício por exercício. Porque o plano ele é prospectivo, mas nós temos que pensar em metas intermediárias. Então, uma primeira coisa é pensar o que o gestor concretamente está se comprometendo naquele exercício financeiro e o que ele, de fato, está executando. E aí passa um tema muito importante para o parlamento e também para os tribunais de contas, que é planejamento e execução orçamentária. Em Santa Catarina, nós passamos a exigir, já no exercício de 2019, que todos os municípios e também o Estado demonstrem, quando forem apresentar as suas contas, a vinculação do seu orçamento, tanto no planejado quanto executado, as metas e principalmente as estratégias. Nós falamos muito em metas, mas para a execução do plano é fundamental focar na estratégia, porque a estratégia é que vai ser levada em consideração para a composição, elaboração do orçamento e execução. Pensando dessa maneira, nós não vamos chegar lá em 2024 fazendo uma análise retrospectiva. Nós podemos fazer isso exercício por exercício e cobrando do gestor, e a deputada Dorinha colocou um tema muito importante aqui na manhã, sobre como responsabilizar, e a responsabilização tem que ser no sentido de pensar naquele exercício, no que foi planejado, no que foi executado, e também outro ponto muito importante é se o gestor está definindo responsáveis para suas estratégias e se essas estratégias estão sendo planejadas na gestão pública do dia a dia. Porque o plano nacional, os planos estaduais e os planos municipais, eles são planos que atuam no nível estratégico, eles definem as grandes metas e as estratégias mais importantes. Agora, isso tem que chegar lá na ponta. Precisamos de planos que atuem no nível gerencial e também na ponta propriamente dita do serviço, para que todo o sistema possa compreender esses planos e se comprometer com formas de executar esses planos. Os tribunais de contas, eles possuem meios para monitorar e vêm fazendo isso. Em Santa Catarina, nós temos um trabalho conjunto com a Assembleia Legislativa, o Ministério Público de Santa Catarina, Ministério Público de Contas, a própria Undime, FECAM, vários atores, onde nós estamos construindo um painel de monitoramento e temos problemas também até de atualização de dados populacionais, e aí entra o IBGE na necessidade de atualizar esses dados. E concluindo, além do monitoramento, pensamos que na elaboração dos orçamentos e depois na fiscalização, até nas contas, seja do presidente da República, dos governadores e dos prefeitos, nós devemos incluir esse ponto. Porque se nós verificarmos um orçamento de município, verificamos que lá tem manutenção do ensino fundamental, manutenção da educação infantil. Mas o que se refere a metas e estratégias ali dentro? Precisamos trabalhar esse desdobramento. Apenas para concluir, que meu tempo já realmente se esgotou e a matéria é muito instigante. Recentemente, a Associação dos Membros do Tribunal de Contas do Brasil, o Instituto Rui Barbosa, que é uma entidade de apoio aos tribunais de contas e desenvolvimento, lançou um manifesto em defesa da educação, onde aponta a importância de se garantir efetivamente os direitos constitucionalmente assegurados e também defendendo a vinculação de uma parcela de receita dos impostos, ou seja, mantendo o regime que nós temos de vinculação, já de longa data nas nossas constituições, também defendendo a regulamentação do custo aluno qualidade inicial, do custo aluno qualidade e, principalmente,
sustentando e apontando a responsabilidade solidária pela execução desses planos. Ou seja, independentemente de uma regulamentação de sistema nacional de educação, e isso tem que ocorrer, penso eu que os planos fixam obrigações jurídicas e nós temos sim que identificar responsáveis e exigir o cumprimento dessas obrigações. Mais uma vez agradeço a oportunidade por estar aqui e colocando o Tribunal de Contas de Santa Catarina à disposição. Eu coordeno um projeto chamado TCE Educação, que visa reestruturar a fiscalização da educação no Tribunal de Contas, com olhos nos planos de educação. Já temos tabuladas todas as 295 planos municipais de educação e estamos monitorando cada plano de educação nessa plataforma, nesse trabalho integrado com vários órgãos, e a Assembleia Legislativa está presente nesse trabalho também. Então, obrigado pela oportunidade.